Meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se sentiu meio desorientado com essa área de programação e desenvolvimento? Principalmente quando você tenta entrar em alguns grupos e não vê algumas informações tão corretas assim? Isso já aconteceu com você? Principalmente, por exemplo, de tentar fazer uma transição de carreira e acabar ficando meio que perdido por causa de vários comentários e várias pessoas falando sobre caminhos diferentes que você tem que seguir? Cara, de verdade, eu acho que esse daqui é o maior problema dessa nossa área de programação e desenvolvimento. Principalmente quando a galera fala, por exemplo, que o mercado saturou. Como se o Brasil fosse literalmente homogêneo, como se você não tivesse demandas em alguns lugares diferentes de demandas em outros. Eu realmente acho que isso é um grande problema. Principalmente para quem é iniciante ou até mesmo estudante, né? E está tentando ingressar nesse tipo de mercado. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Né, exatamente porque o estagiário me mandou, né, esse artigo aqui no Tab News, que é "A bolha dev me deixou maluco, sendo que estou ficando doido". E é um cara que está mandando aqui o relato dele, na real mesmo, sobre isso, né? Sobre essa dificuldade, às vezes, de encontrar pontos de referência e principalmente uma boa organização ali para você conseguir fazer uma transição. Eu quero falar um pouco sobre isso. Eu acho interessante a gente trazer isso, principalmente porque quando a gente fala no nosso trabalho, né, de programação e desenvolvimento, transição de principalmente de tecnologia ou até mesmo de cargo, por exemplo, ir de front-end para back, ir de back para mobile, ir de mobile para não sei o que, isso acontece e acontece bastante. Eu quero falar um pouco sobre isso aqui, quero ler com você esse artigo e bora lá para cima. Esse é o nosso quadro Momentos Tech, em que a gente se junta para falar sobre programação, carreira e as tendências no mercado de tecnologia. E um recado rápido, a Rocket City é uma parceira do canal Programador Llama. Então você utilizando o cupom Programador Llama ou o link no comentário fixado, você já garante 10% de desconto nas formações da plataforma. E como professor lá da trilha de Python e Clean Code em Python, eu garanto um material de ótima qualidade para os seus estudos. Pessoal, é normal da interação do ser humano, quando ele está, por exemplo, em alguns grupos, de realmente interagir com a galera, trocar a ideia, às vezes colocar a tua opinião. O problema é que em algumas vezes, uma opinião colocada de uma maneira incorreta pode ser prejudicial realmente para alguém. E eu entendo que é interessante a gente estar junto de alguns grupos, mas algumas pessoas não se colocam de uma forma tão legal assim. E às vezes, em vez de dar uma certa informação, jogam exatamente a sua frustração para outras pessoas. E isso realmente acaba sendo uma coisa muito prejudicial. Eu quero mostrar aqui, né, esse artigo que eu acabei pegando no Tab News e vamos trocar uma ideia a respeito. Olha só, a bolha dev me deixou maluco, sinto que estou ficando doido. Sou programador front-end recém-formado e trabalho na área há cerca de 3 anos, porém não me sinto mais interessado no front-end e estou estudando fazer uma transição. Beleza, tranquilo. Eu mesmo já passei de desenvolvedor IoT, de suporte, agora estou de back-end, já mudei de linguagem, Java, um pouco de PHP, JavaScript, Python, cara, muita coisa. Sempre me interessei pela área de dados e o lado mais matemático da programação. Desde que tive a oportunidade de publicar um artigo sobre inteligência artificial, minha vontade de trabalhar com isso cresceu. Porém, quando eu vou pesquisar sobre conteúdos e saber como é trabalhar nessa área, me sinto bombardeado por informações sensacionalistas. Alguns dizem que o mercado saturou e nem adianta entrar nessa área. Outros dizem que só começou e que todo mundo deve comprar X curso para ser especialista em IA. Galera, é o seguinte, vamos parar aqui e vamos conversar um pouco. Quando a gente fala sobre essa ideia, né, de que o mercado ele já saturou e já está tudo parado e tudo mais, cara, assim, olha, fica difícil de você realmente argumentar uma coisa dessas. É claro que se você pega em comparação a alguns anos anteriores, por exemplo, 2020 ou 2021, você tinha realmente uma quantidade maior de vagas que eram ofertadas aqui no mercado. Só que quando você vira e olha, né, as regiões do Brasil, você nota que podem sim ter escalas de demandas diferentes. Por exemplo, se você pega, né, a região aqui da cidade de São Paulo, pode ter uma busca X. Lá em Curitiba, em Santa Catarina, em Florianópolis,
em regiões mais sul, você pode ter outro tipo de demanda. Em regiões que são, por exemplo, capitais lá do Nordeste, por exemplo, Ceará, você consegue sim, né, Fortaleza, aliás, você consegue sim, né, encontrar uma outra tipo de demanda. Então fica um pouco difícil. A ideia, na verdade, é que você tem que estudar um pouco sobre como que está o seu mercado local e tentar se adequar às necessidades que estão lá. E aí é claro que existem variações. Por exemplo, em São Paulo, as empresas de tecnologia elas se concentram mais nas regiões centrais e zona sul. Se você for tentar pegar alguma coisa, por exemplo, em zona leste ou zona norte, é um pouco menos atrativo. Então você vai ter que fazer um deslocamento, né, aqui nessa cidade para você conseguir ir para o seu local de trabalho se for presencial ou híbrido. Isso acontece pra caramba, tanto que a galera fala que aqui em São Paulo tem o fluxo central e zona norte e zona sul. Então, assim, existem as suas variações, são muitas coisas que a gente tem por aí. Falar simplesmente que saturou me soa um pouco mais como uma frustração própria, sabe? É isso que eu sinto. E quando fala, por exemplo, você tem que comprar um curso X para ser especialista nisso ou naquilo. Olha só, eu realmente aconselho, na verdade, você dar uma olhada primeiro em cursos livres que você tem no próprio YouTube, tente entender um pouco o básico, né, sobre aquela área e busque depois cursos mais pagos para conseguir se aprofundar e tentar pegar coisas, por exemplo, que não são expostas aqui nos cursos mais livres em YouTube. Eu acho que faz mais sentido você trilhar esse caminho. Dito isso, vamos continuar aqui esse artigozinho. Então, tento dar uma olhada para a área de back-end, onde seria uma transição mais fácil, pois já tenho certo conhecimento. Pesquiso sobre cloud, DevOps e diferentes linguagens de programação. Então, me deparo com 20 pessoas me dizendo para estudar JavaScript, 30 para nunca estudar JavaScript e outras 40 dizendo que a programação acabou e LLMs vão roubar o meu emprego. É de pirar qualquer um. Você sempre vai ter exatamente esses casos. Irmão, eu faço conteúdo aqui no canal sobre Python. Tem gente que fala que Python não serve pra nada. Tem gente que fala que Python vai dominar o mundo. Você já ouviu alguma opinião aí sobre Python? Eu tenho certeza. Todo mundo, o cara que nunca fez um Hello World em Python, comenta sobre Python. É incrível. E aí fica essa dificuldade. Eu sempre ouço, não tem mais vagas de Python. Aí depois, tem vagas de Python. Aí depois, lá no nosso grupo do Telegram, vem uma recrutadora, eu quero divulgar vaga de Python Júnior. Agora eu quero divulgar vaga de Python Sênior. Cara, é difícil. A ideia mesmo, né, dessas opiniões aqui, é que muitas vezes elas parecem realmente frustrações. Cara, e é chato. Se eu for tentar, por exemplo, migrar de área para tentar pegar um PHPzinho, ou então tentar pegar alguma outra linguagem, por exemplo, um Gozinho da vida, é claro que de início eu posso ter uma certa dificuldade para fazer essa migração, mas o problema às vezes não está exatamente na linguagem, está exatamente no foco que eu estou dando, talvez uma linguagem que regionalmente ela não vingue tanto assim. Você nota, por exemplo, que linguagens, por exemplo, o Go mesmo, que é um pouco mais famoso agora, né, e está em ascensão entre os programadores, é uma linguagem muito mais utilizada em cidades capitais, não é tão utilizada assim em cidades menores, em cidades médias interiores. Você consegue, por exemplo, achar a linguagem Java e C# sendo utilizada muito mais em linguagens em cidades médias interiores. Isso de acordo, pessoal, com a pesquisa salarial de 2025 do Código Fonte TV. A gente tem um vídeo aqui no canal falando a respeito. Então, fica difícil porque eu tenho que voltar nisso. Parece que é muita frustração que a galera tá jogando aqui. E aí fica difícil, cara. Eu nunca vi, na verdade, alguém que me trouxe dados concretos falando, por exemplo, que linguagem X não presta mais, ou principalmente, né, que o mercado ele não está tão atrativo assim. Uma linguagem que eu particularmente, e agora eu tenho que falar por mim mesmo, acho que tem poucas vagas, é Ruby. Só que eu nunca fiz um vídeo aqui no canal falando que o Ruby não vale a pena. É muito provável que se você estudar Ruby, uma possibilidade de aplicação para suas vagas é exatamente o exterior.
Cara, lá eles realmente buscam pessoas de Ruby. Isso você pode achar facilmente em qualquer site de busca de empregos, principalmente o LinkedIn. Mas assim, eu realmente gostaria de pessoas trazendo dados a respeito sobre isso. Vamos continuar aqui. Agradeço por lugares como esse, onde é mais livre desse sensacionalismo e clickbait. Enfim, isso aqui é mais um desabafo. Tudo isso tem me dado uma ansiedade danada. Sigo lendo alguns conteúdos sobre IA e dados, sobre back-end Cloud DevOps, e irei seguir o caminho que mais me interessar e torcer para abrir uma oportunidade nova. Cara, honestamente, a ideia mesmo, se você fosse trocar ideia com alguém que fosse falar um pouco a respeito, né, de como que tá o mercado, de como que tá essa situação, é geralmente você falar com algum recrutador. Não vai para devs. Isso aqui é interessante, cara. O cara entra na empresa, para de procurar vaga, fica lá uns 2 anos, parou de procurar vagas. Python tá estagnado, né? Python acabou vagas para Python, acabou vagas para JavaScript. E, mano, não faz o menor sentido. Chama algum recrutador no LinkedIn e pergunta para ele. Eu acho que é uma fonte muito mais confiável, o cara que tá trabalhando com esse tipo de situação, com esse tipo de vaga. Não um programador que, por exemplo, já entrou há 3, 4 anos na empresa, parou de procurar e agora tá soltando comentários ou frustrações por aí. Não, JavaScript acabou. Cara, fica difícil, né? Galera, isso foi mais um desabafo, né? Desculpa se eu falei alguma besteira aqui, né? Em relação a me exaltar, porque eu fico chateado com isso, cara. Aqui no canal eu tento trazer dados, eu tento trazer artigos, eu tento trazer coisas para um outro carinha ali fazer um vídeo, por exemplo, JavaScript estagnou, JavaScript já saturou, tá todo mundo morrendo com JavaScript. Cara, isso não, é meio que um desrespeito isso, sabe? Mas, beleza. Isso aqui é a minha opinião. O que você acha? Comenta aqui embaixo, vamos continuar essa nossa conversa. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje. O que você acha? Você já passou por uma coisa dessas aqui? Eu ouço que PHP, por exemplo, vai morrer todo dia. E é isso, galera. A gente se vê e até mais.